Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E o nosso convidado de hoje vem lá da missão Atleta de Cristo, Wagner Oliveira. Produção, ô Lente, tu não tá fazendo isso, né? Tá dormindo? Roda a vinheta. Wagner, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que Deus tem feito através do esporte. Recebi um convite, chamado do meu amigo Elton. Quero mandar até um abraço para ele. Tá lá ele e a Juliana, ela tá no sofá. Tá lá no sofá sabadão desse. Alô, Elton. Grande beijo. O Elton é um abençoado de Deus, é um menino espetacular. Ele, a família dele, que Deus abençoe. E pelo tamanho dele não dá para arrumar confusão com ele. Não, não dá não, mas é só grande só na espessura, porque é um coração amoroso, que lá não briga com ninguém. Mas é isso, pô, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tá aqui batendo um papo, falar não do projeto, né, falar da missão Atleta de Cristo, porque as pessoas falam assim, poxa, a gente vai entrevistar o Wagner sobre a missão Atleta de Cristo, as pessoas rotulam, né, as pessoas focam nos jogadores, né, jogadores de futebol, mas não. Explica um pouquinho para o telespectador, porque o programa vai lá na TV, ISTV, e também depois vai para as plataformas digitais. Então nós temos telespectador e os web espectadores. Legal. É muito bom, quero agradecer o convite por estar aqui mais uma vez. E falar de Atletas de Cristo é algo muito bom, porque eu joguei futebol profissional e nos clubes que eu ia, eu tinha sempre o desejo de falar de Jesus para os atletas, né? E conheci depois a missão Atletas de Cristo, que fazia parte da minha igreja, na Cristo a Resposta. Eu sou missionário, membro da igreja Cristo a Resposta aqui em Santos. Sou casado com a Raquel e temos 2 filhos, o Levi e a Laís. E conheci a missão ali na igreja, porque as reuniões eram lá. E o Atleta de Cristo oficialmente faz parte oficialmente desde 1984, quando o Alex Dias Ribeiro, corredor de Fórmula 1, ele falou que queria anunciar de uma maneira rápida a palavra de Deus para muita gente. E aí Deus deu a direção de colocar Cristo Salva no carro de Fórmula 1. Então ele começou a anunciar a 300 km por hora, então, a maneira mais rápida, né? E aí a gente foi, depois de muito tempo, se conhecendo atletas de várias modalidades. E como você falou, muita gente pensa só no futebol, mas é atleta no geral. Eu brinco que Deus quer salvar até aqueles que fazem levantamento de garfo, né? Porque tem o cara que não é atleta, mas ele também precisa de salvação. É isso aí, ó. Os meninos ali da produção ali. Gostam, né? Levantamento, gostam do hambúrguer, levantamento de sanduíche. Eles gostam de uma batata frita, mas faz parte também, né? Que Deus é bom a todo tempo, né, meu irmão? É muito legal aproveitar essas oportunidades, né? Que Deus dá através do esporte para poder ajudar pessoas, mostrar o caminho que realmente devemos andar. Como foi tua vida, Wagner, como jogador de futebol? Como é que foi tua vida assim? Tu já entrou no futebol já cristão ou foi ali que você falou assim, poxa, eu tenho um chamado? Sim, como no Brasil a maioria das crianças nascem, o pai ou a mãe já compra uma bola e dá para ele, né, para a criança jogar futebol. Hoje em dia o futebol feminino também está muito forte, então acaba acontecendo isso também com algumas meninas. E eu não foi diferente, nasci querendo jogar futebol, mas morava no interior da Bahia com os meus pais e vim para Santos na adolescência tentar fazer teste de futebol aqui, acabou não dando certo. E comecei a jogar em outros clubes menores depois, fui para outros lugares. Joguei em Manaus, Tocantins, Brasília, interior de São Paulo. Cheguei aí para fora do país, na Espanha também, fazer teste em time de 3ª divisão e as ligas regionais que tem lá, né? E o futebol, ele vem desde criança, então eu fui gostando cada vez mais dessa vida de competição, de estar ali naquele ambiente gostoso. É muito bom você fazer o que gosta, né? Competição, né? Competir, né? Levantar, treinar e ter realmente aquela vida de atleta. E eu percebi que ao longo do tempo, isso daí um dia ia passar, como a Bíblia diz que todas as coisas passam, né? Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu percebi, Deus começou a me mostrar que o futebol uma hora ia passar também. Então, eu entendi que Deus estava me chamando não simplesmente para jogar futebol, mas para que através do futebol eu pudesse compartilhar a palavra com outras pessoas. Porque às vezes as pessoas focam na sua profissão, é normal você se envolver com o seu trabalho, com a área que você gosta, mas esquece que isso também vai passar.
E o atleta não é diferente, independente de futebol. É um estado, né? Você está ali naquele momento. Você está naquele momento jogando futebol, né? E a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela está eternamente. Enquanto a gente não voltar para o pó da terra, né? Ela continua. Enquanto a gente não voltar, não subir ou descer, cada um vai ter uma história para contar. Deus dá liberdade para cada um escolher para onde cair. É isso aí, Wagner. Wagner, qual a diferença do atleta de Cristo para um atleta comum? As pessoas às vezes confundem, né? Mas como você foi um atleta, foi um jogador de futebol e também cristão, explica um pouquinho aí pra gente. O atleta, ele, independente de ser cristão ou não, ele tem que fazer o trabalho dele, que é treinar, descansar. O Elton sabe muito bem dessa vida de atleta que o atleta tem que abrir mão de muitas coisas. As regras, né? A disciplina normal que o atleta tem que ter. E não tem, assim... A diferença é porque você entende que está ali com propósito. Você vive diferente, você não faz o que todo mundo faz. Eu já joguei em clubes que os atletas gostavam de sair para a noite, fazer coisas que aparentemente para eles era o certo, mas eu entendendo que Deus tinha um propósito para mim, o meu foco era outro. Então, através do meu relacionamento com Deus no dia a dia, na minha maneira de treinar, de jogar, de competir, eu ia demonstrando como realmente servir a Deus através do esporte. Então, dentro de campo é igual praticamente, né? Porém, a pessoa, quando entende que Deus tem um propósito na vida dela, seja através do futebol ou de qualquer outra área, tem que focar naquilo que realmente importa. Porque a gente pegando a falar sobre atleta de Cristo, independente de se é corredor, se joga vôlei, se joga basquete, automaticamente vestiu a camisa de um time, ele está prestando um serviço, né? Então ele está levando aquele ganha-pão. E o atleta de Cristo, ele é da porta para fora, né? Que ele vai mostrar o que é certo, o que é errado para seguir na sua vida. Porque dentro ali tu não tem muita coisa a fazer. Eu vejo até clubes de futebol que tem adorações, né? Que tem todo tipo como é que fala assim? Na sua formação, tem adorações a santos, tem adorações a qualquer tipo de crença, né? E você, como um atleta de Cristo, não tem nem como tu querer mudar aquilo ali, mas tu sabe o que é certo e o que é errado. A gente... Claro que tem atitudes que você tem que tomar dentro de campo também, né? Mas principalmente quando você está fora dali, que você acaba mostrando mais ainda. Eu lembro que um time que eu estava jogando em Tocantins, um treinador falava que era cristão. E aí tem alguns que falam que são, mas não vivem, né? Tem até atleta que vai com a Bíblia pro treino, quando chega lá faz coisa totalmente diferente, fala, não está escrito isso aí nessa Bíblia que você está trazendo. Mas aí é cada um. E esse treinador, a gente... Mas ele entendeu daquela forma. De repente não foi alertado ainda, não conheceu. Mas um treinador uma vez falou, a gente estava no vestiário antes de um jogo, e aí fez aquela tradicional roda, né? Que todo mundo... Sim, aquela conversa. Vamos fazer uma oração e tal, e aí a gente estava lá abraçado, e ele falou assim, encosta o pé no meu aqui. Aí eu falei, mas por quê? Ele, não, para dar uma energia boa. Eu falei, não, mas energia tem poder da tomada, né? Vai ter energia aqui, você tem que viver. Energia? O cara acha que não, a força positiva, o negócio. Eu falei, não, você treinou, você fez a sua parte. Vai falar de sorte, daqui a pouco ele vai falar de sorte também. Daqui a pouco vai bater na parede, vai lá que isola, na madeira, em tudo que é lugar. Mas é o entendimento de cada um. Aí aos poucos a gente vai tentando mostrar de que é muito legal ter um texto em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E as pessoas pensam só quando vitória, mas quando perde também, porque quando perde você aprende muita coisa na derrota, quando passa um momento difícil você busca mais a Deus. Sim. Então, Deus é Deus a todo momento, né? Na vitória, na tristeza, na doença, na alegria. Muda, né? A gente que fica triste, por exemplo, tô doente, eu faço, como cristão, eu faço, poxa, por que Deus? Eu tô doente, né? Por que eu tô assim? Aí o camarada não faz o dever de casa, não treina que nem o Elton, não é regrado que nem o Wagner. Aí depois ele fala assim, poxa, o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo? Mas coisas de ofício, né? Do cotidiano da nossa vida. Conta uma história edificante enquanto missionário, meu irmão. Teve muitas. Tanto no esporte quanto fora do esporte. Já fazendo esse trabalho, essa missão através do futebol, eu tenho viajado para vários países e é muito engraçado que eu não peço assim, Deus, eu quero ir para tal lugar. Eu estou servindo a Deus onde eu estou, na minha casa, na cidade que eu estou, na região, na proximidade. Como a Bíblia diz, em Samaria, Judéia e nos confins da terra, né? Então Deus é que vai abrindo portas e te levando para lugares que você nunca imaginou. Mas passei experiências difíceis, assim, na Síria, final de guerra lá, e os caras andando
com arma dentro do carro e você olhar e falar, não, é porque a qualquer momento pode acontecer algum problema aqui, a gente já está preparado. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Pode ver uma bomba, né? Mas teve uma experiência bem marcante que não foi no esporte. Acabou o culto um dia na igreja e eu indo para casa, eu olhei no relógio, faltava 20 para meia-noite. Aí eu falei para Deus, Deus, pode me usar, ainda falta 20 minutos para acabar esse dia. Porque você já passou por isso, de acolher 10 horas, não fiz nada hoje, meu, que correria, não fiz isso, não fiz aquilo. E eu olhei, falta 20 minutos, aí o orelhão do outro lado da rua tocou. Quem está assistindo hoje, de repente, pode estar pensando, o que é isso, né, orelhão? Isso orelhão, antigamente era um telefone. Aquela que ficava ficha, né? Redondo, E tinha um aqui perto do hospital. Não é do tempo deles, não é do tempo deles, essa rapaziada mais nova, acho que não sabe. Orelhão, orelhão não. Só WhatsApp, né? Só WhatsApp, agora as redes, né? Mas quando eu falei, tocou esse telefone do outro lado da rua e era 20 para meia-noite, uma rua escura. Eu tomei um susto a princípio, né? Mas fui lá, falei, se eu orei, não deve ser coincidência, né? E eu atendi, era uma senhora falando, não desliga que eu quero falar com alguém. Aí eu falei, a senhora ligou no orelhão, né? Meia-noite. Não, eu preciso falar com meu filho porque ele usa droga, ele tá jogado na rua, então eu tô ligando em tudo que é telefone da rua para ver se alguém encontra ele nas calçadas, por aí, porque eu só tenho esse filho, eu tô desesperada. E aí me bateu um desespero também de ver aquela situação da mãe, né? Angústia, né? Angustiada, e ela começou a chorar e eu comecei a compartilhar uma palavra e ela falou que não ia mais... que Deus ia ajudá-la a encontrar o filho e tal. Orei com ela, ela aceitou Jesus pelo telefone, eu nunca vi essa senhora na minha vida. E ela falou assim, meu filho, eu trouxe uma corda que eu ia me enforcar hoje. Estava aqui em casa essa corda e por causa dessas palavras, hoje eu vou mudar, Deus vai mudar meu filho de volta, eu vou crer, eu vou continuar crendo e tal. Eu falei, meu Deus, a mulher ia morrer, eu nem ia ficar sabendo que mais uma pessoa morreu no mundo. Sendo que faltava 20 minutos para acabar um dia e quantas pessoas estão do nosso lado com desespero, que às vezes cometem até suicídio ou coisas totalmente difíceis que estão passando e a gente não sabe. Então, quando a gente ora, Deus direciona, por conta de dinheiro, por conta de relações familiares, né? As pessoas ficam... coisa, relacionamentos. Dinheiro que tem, dinheiro que falta, né? Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas que não leva até a nada. Diz aquela história, né, que um bom casamento, ele segue quando tem dinheiro, mas isso não existe, né? Não existe, né? A paz que verdadeira só Deus pode dar. Aí. É isso, mas as pessoas confundem, porque às vezes falta algo, né? Falta para pagar uma conta de água, uma conta de luz, e às vezes fica naquela dívida e a pessoa não sabe o que ela está fazendo. E também, até mesmo para as pessoas que usam droga, são moradores de rua, eles estão ali precisando de uma pessoa, né? Precisando de alguém para falar, porque assim, a salvação é individual. Meu irmão compreende, né? Compreende isso também, né? A salvação é individual. E tirar ele daquele buraco precisa de uma ajuda, mas assim, é individual também. Porque parte do princípio dele querer sair. A pessoa tem que querer. Tem que querer sair. Na Cristo Resposta, na nossa igreja, tem uma missão. Tem uma reunião lá, acho que é todas as quintas. Mandar até um abraço pro Ricardo. Ricardinho também é frequentador lá da Cristo Resposta. Tá ele, a esposa dele, a Ive, também tá assistindo o programa. E ele também, ele que me falou também, poxa, Lincoln, tem um projeto, não sei se é projeto. Tem um projeto bacana lá. Temos casa de recuperação. Tem a casa de recuperação. Só que não vai lá qualquer um, não. Tem que passar pelo crivo da reunião, as pessoas... porque a pessoa tem que saber se quer realmente mudar de vida. Né? Porque tem gente, às vezes, que quer uma roupa, um alimento e amanhã quer voltar para essa vida. E às vezes a família quer empurrar também, né? Tem aquele momento que a família não quer ele dentro de casa. Não quer, poxa, ele tá usando droga, não quer ele dentro de casa, tá me envergonhando, tá fazendo isso, aí vai falar o quê? Vamos pegar ele, vamos levar lá para Cristo Resposta, ou outras entidades que fazem um projeto também maravilhoso. Vamos levar para Cristo Resposta, que lá eles cuidam dele. Mas só que lá não, lá tem um projeto sério. Esse trabalho, a Operação Vida, é liderado pelo tio Silvio, que é um presbítero da igreja, que também foi restaurado através da palavra de Deus, que usava droga também. Lá no nosso gabinete a gente encaminha diversos, assim. Quando bate na nossa porta lá, eu faço o contato com o Ricardo faz o contato com a igreja, marca o dia dele na reunião, a pessoa vai na reunião. Se vai querer sair, a sua parte, né? A minha parte a gente fez. E bem colocado nesse projeto aí da Cristo Resposta, que é bacana demais. O intuito é salvar vidas, né? Então, se a pessoa quer realmente, a vontade de Deus é essa também. Se a pessoa quer, vamos ajudar, né? Vamos ajudar. E uma história engraçada, Wagner, que já passou aí na vida aí. Teve muitas, mas eu lembro não vou contar a minha especificamente, mas eu estou lembrando de algumas aqui. A gente tem algumas viagens durante o ano para ir com futebol em presídios, em orfanatos, em países
de difícil acesso à palavra de Deus, e através do futebol as pessoas acabam convidando para ir jogar e você acaba pregando a palavra junto. Mas eu lembro de um irmão que foi a primeira vez para a Espanha, lá de Recife, ele foi sozinho, então aquela tensão, né, como seria na imigração, se ele ia conseguir passar e o que ele ia falar, porque às vezes, dependendo se é a primeira vez que a pessoa numa viagem internacional, fica mais tenso, né, e a equipe esperando ele. E aí ele, conversando com o rapaz lá na Espanha, depois que tinha passado, ele falou assim, um senhor no telefone, falando com alguém, não, me irro, porque irro em espanhol é filho, né? Filho em espanhol é irro. Irro. E aí conversando e tal, e ele do lado ouviu, entrou na conversa do rapaz e falou assim, eu também tenho 2 firros, um firro pequeno e uma firra grande, mas firro é telefone fixo, não é filho. E aí a gente falou que ele foi compartilhar isso com o cara, o cara tá falando que tem filho, você tá falando que tem um telefone pequeno e um telefone grande. Cara, que bacana. O cara não entendeu nada. Não entendeu nada que esse cara. Mas ele era espanhol, o que tava no... O espanhol, lá em Madrid, tem muita história engraçada. Outro, a gente no avião indo pra lá, a moça perguntando, a aeromoça, né, quer pasta ou quer carne? E a pasta é a massa, né? E aí ele, não, já escovei o dente, não quero pasta não. Cara, que bacana, cara, que bacana. É engraçado pra caramba quando a gente se reúne pra lembrar dessas coisas. Tem no meio do futebol, tem um do futebol que me marca bastante, que falou um dia, meu sonho é vestir a amarelinha. Falei, que legal, né? Que bom. Aí um dia eu encontrei com ele aqui no Gonzaga, no Correio do Gonzaga. Ele tava cheio de caixa com a amarelinha lá, mas era do Correio. Ele queria do Brasil. De qualquer jeito, ele colocou a amarelinha. Com a amarelinha dele. Cara, tu falando dessas histórias engraçadas, eu trouxe o Domingos aqui, né? Sim. O Domingos, ele fez parte lá ele foi pro Emirados Árabes, lá aquela região Catar, do Catar, né? E ele disse assim que, cara, ele quase mataram ele, cara. Quase levaram ele pro pau de arara. Ele falou assim que do nada ele chegou no banheiro, pau, tirou a roupa, os caras, peladão, que lá não pode, contra a religião deles mesmo, diz que foi um BO danado, e pros caras voltarem a gostar dele, depois ele falou assim, Carlinhos, foi difícil, porque os caras via ele, denegria a imagem dele, e ele não entendia nada, já pensou? E acontece isso aí, né? A pessoa vai lá pra outro país, outra origem, né? Outra cultura, né, de vida. E acaba que se sujeitando a isso. Ô, Wagner, você já trabalhou com refugiado. Como é que foi isso aí? Tu falou também que já visitou presídios, né? Sim. A primeira vez que eu tive no campo de refugiado foi na época era o maior, não sei se hoje ele é o maior ainda, mas é em Zátari, que é na Jordânia. Então estava tendo a guerra da Síria, o pessoal saía fugindo da guerra. E entrava foi na guerra mesmo? Fui na Síria, na Jordânia, no Líbano, naquele pedacinho ali, Egito, aquele pedacinho bem pedacinho que é um pedacinho bom, né? Dependendo do ano, tá um pouco mais movimentado, o outro tá mais tranquilo, né? E aí a gente estava lá nesse campo de refugiado, 52 graus e dando treino de futebol para as crianças, porque a gente tem locais que a gente pode falar abertamente da palavra de Deus, outros locais não, a gente só fala... É proibido, né? É proibido, aí só fala através dos missionários, pastores que convidam a gente fala de amor, de perdão, disciplina, daquilo que está na palavra também, mas sem citar diretamente o evangelho. E a gente dando treino para essas crianças de 2 anos, eles estavam num período que não podia beber água, que eles têm um mês sagrado. E aí os caras falaram, não pode beber água, se quiser beber água tem que ir lá, abrir a porta da van escondido, tomar um golinho e voltar. Imagina 52 graus você naquele sol. Meu Deus do céu. E eles treinando, as crianças treinando sem poder beber água também. Então é uma experiência que você olha e fala, o cara tem uns ali sem pai, sem mãe, porque perderam na guerra, outros faltando membro do corpo por causa de bomba, enfim, é bem triste. E a gente olha e fala, essas pessoas Deus também ama, Deus também quer salvar essas pessoas, né? Com certeza. Então, não tem como a gente não ficar tocado, de ter a compaixão, né, de poder ajudar de alguma maneira. Mas teve alguns bem difíceis, assim, uns momentos bem difíceis. Os momentos complicados aí do missionário da Missão Atleta de Cristo, Wagner, grande Wagner. Dizem que em presídio a disciplina e o respeito entre eles é maior que do lado de fora. Conta um pouquinho. Verdade ou mentira? Eu fui em alguns presídios aqui no Brasil e fora também, mas eu lembro de um aqui em São Paulo, na antiga FEBEM, né, que é a Fundação Casa. Sim. E ali tem meninos de 16, 15, 16, 17 anos e você olha e fala,
Podia estar estudando, podia estar jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, mas porque fazem escolhas erradas, infelizmente, vão para um lugar como esse. E Deus é tão bom que dá uma segunda chance, né, deles estarem lá e poder ouvir a palavra de Deus. E realmente a disciplina é muito grande, tanto é que alguns que foram jogar com a gente nesse dia, os que tinham se comportado poderiam jogar, os outros estavam na arquibancada assistindo. Por causa da disciplina, não teve uma disciplina boa, então não ia para o jogo. E aí eu falei para alguns deles, a gente fala da palavra antes, né? Mas às vezes as pessoas não querem, tem que vir para o presídio para ouvir. E quantas vezes a gente é alertado por Deus para fazer a coisa certa antes, para não esperar o pior acontecer? O ser humano quer ouvir a palavra de Deus só na dor também, né? Vai procurar a maioria. Graças a Deus eu não aceitei Jesus pela dor. Eu entendi que Jesus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. E graças a Deus entendi e estou firme até hoje, até que Jesus volte, né? Até que a morte nos separe, como é no casamento, né? Mas eu lembro de um outro na Espanha também, que era em Valência, esse presídio aí, eu acho que o maior que eu já fui, mas muita gente, e aí a gente fez um torneio lá, 4 times. Um time de brasileiros, um time misturado com espanhóis, outro de espanhóis e outro do presídio, eram 3 ou 4 times, eu não lembro. Mas um monte de atletas de presidiários aqui, né, e a arquibancada cheia, porque os que não tiveram uma boa disciplina. Então existe isso também nesses lugares, né? Uma regra, né? Uma regra que tanto é que alguns saem até antes da pena porque teve uma boa conduta, né? Que é falado teve boa conduta, então acaba saindo antes. Mas só um detalhe desse dia da Espanha, eu estava vendo uma maneira de falar de Jesus para alguém ali, porque eu estava lá não pelo futebol, estava lá pela palavra. E vi um com a tatuagem escrito aqui diabo, né? Aí eu fui, encostei nele e falei, por que você colocou essa tatuagem diabo? Você podia ter colocado Deus, né? Aí ele falou, não, diabo é meu nome no boxe. Aí eu falei, caramba, tanto cara pra eu falar de Jesus, eu fui mexer logo com o boxeador. O diabo? Que esse daí. Aí não, comecei a falar, eu falei, não sei por que você está aqui, mas eu sei que Deus quer mudar a sua história quando você sair daqui. Então o período que você está aqui, você não gosta de boxe, treina, faz de conta com a pré-temporada aí. Se tem uma boa conduta, faça a sua parte e tal, e busca Deus aí no seu tempo e tal. Ele agradeceu, fui embora e depois eu fui dar testemunho numa igreja lá e fiquei sabendo que uma outra equipe tinha ido e ele tinha aceitado Jesus. Então eu estava só regando um pouco mais, como a Bíblia diz, uns plantam, uns regam e Deus dá o crescimento, né? Cara, que legal, Muito legal como Deus faz. Bacana, isso é história de vida. Ô Wagner, tem algum atleta de Cristo que se destacou no esporte? Ah, tem bastante. E hoje o mais conhecido, o último brasileiro a ganhar uma bola de ouro de melhor jogador do mundo foi o Kaká, né? Então o Kaká foi um exemplo, é um exemplo até hoje, mas tem Zé Roberto, Ricardo Oliveira, atletas aí que são conhecidos. Tem muitos que não são conhecidos, quando a gente fala na mídia, né? Você fala de alguns, o cara não sabe, mas a gente cita esses porque são atletas que, independente da fama, daquilo que conquistaram, os caras permanecem firmes e fazendo a vontade de Deus. Isso é muito bom ver. Ver que independente do que ganharam, da fama, do sucesso, do dinheiro, eles permanecem focados em fazer a vontade de Deus. Isso aí não tem preço, não tem preço. Hoje, atualmente, um dos que eu cito bastante é o Diego, que está no Flamengo. Então, você vê pessoas que, independente do que vivem, falam, Deus está no controle de tudo, se ganha, se perde. Deus, em primeiro lugar, como a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Amém, amém. Ô Wagner, como você chegou até a fé cristã? Eu sei que você deu uma palavrinha logo no início do programa. Como é que você chegou na fé cristã? A minha mãe fazia culto, às vezes convidava pessoas para ir na minha casa fazer cultos. E a princípio eu fugia para jogar futebol, porque às vezes chegava bem na hora, aí ela pegava, voltava. E não queria no culto, não queria. Não queria, porque adolescente, né? Querendo jogar futebol e tal. Mas depois de um tempo eu fui entendendo que aquela era a vontade de Deus, que é muito melhor a gente fazer a vontade de Deus do que a nossa, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tem coisa que você fala, não, vai ser assim, vai dar certo, vai ser daquele jeito, e Deus fala assim, eu tenho um plano para você quer ou quer viver o seu plano? E aí hoje você está fazendo história porque uma pessoa se sacrificou fazendo oração, foi a mãe, né? A mãe fazendo os cultos em casa. A maioria das pessoas hoje na família, né, tem uma avó, um avô, um tio, uma mãe, alguém que orou, que está com o joelho dobrado lá para que essa pessoa volte para Jesus e sofre, né, porque a gente sente a dor que Jesus sentia. Você fala, Paulo fala, né, imagina o que o apóstolo Paulo sofreu. Eu tive num presídio lá em Roma com a minha esposa, que ficou preso Paulo e Pedro. E a gente desce, é um calabouço e tinha um tronco grandão, que ele ficava acorrentado. Ficava lá dentro acorrentado, quando chovia aquela água subia. E eu olhei e falei, esse cara ficou preso aqui, ó, por causa do evangelho. E hoje o que eu estou fazendo com a palavra que eu tenho e eu não estou dando valor? E quantos a gente vê, infelizmente,
conhece a palavra, mas não entende que Deus quer mudar a vida da pessoa, que o plano, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas são escolhas, a gente mostra o caminho, né? Fala, ó, tá aqui, ó, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se não quiserdes, aí a pessoa faz a escolha que quer. Mas Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um, né? Pô, legal, Wagner. Legal, Wagner. Pô, a gente tá chegando ao fim de mais um programa. Obrigado mais uma vez. Aí deixa você fazer as suas considerações finais, mandar um abraço, falar um pouquinho de Deus, fica aí. Amém. Eu quero aí. agradecer pelo tempo, por poder compartilhar essa... É bom compartilhar as histórias, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, bacana, né? É bacana. E se você de repente é atleta, mora na nossa região aqui, nós temos as nossas reuniões de Atletas de Cristo todas as quintas-feiras na Igreja Cristo a Resposta, às 19h30. Fica na Avenida Washington Luiz 136. Mas se está em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Cubatão, nós temos essas reuniões também. Então entre em contato depois aí, Atletas de Cristo, _Santos, que você vai poder ver um pouco mais sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido através do esporte. E lembre-se que o esporte é passageiro, a gente falou, tudo nessa vida vai passar, né? Tudo? Tudo. Então quem serve a Deus realmente vive uma vida de alegria, de paz, tem problemas, tem aflições, tem dificuldades, mas a gente permanece firme e constante porque Jesus pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. A gente não pode simplesmente passar pela vida sendo mais um. Ah, quem foi? Morreu? Pô, foi um cara legal, fez um negócio aqui, outro ali. Mas não, viveu aquilo que Deus tinha para ele naquela geração. E eu creio que é isso que Deus quer para cada um de nós. Por isso que a gente nasceu nesse tempo. Se a gente tinha nascido em 1970, né? Mas nasceu agora em 40, em 20. Se a gente nasceu agora é porque Deus tem um propósito para essa geração. É isso aí, bacana. E a pessoa que não é atleta pode? Os meninos estão perguntando, os dois câmeras. O pessoal que faz o levantamento de garfo. Levantamento de garfo. O Raí e o Caio. Nós temos a alegria de servir a Deus, e a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Sim. Claro que a palavra numa reunião de atletas é voltada para atleta, mas a intenção é que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Então, se quiserem estar conosco um dia lá, estão convidados, vão ser muito bem recebidos e vão ouvir também a palavra. Bacana, Wagner. Brigadão. Obrigado. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Mas antes de acabar, mandar aquele abraço, né, pro meu amigo Giba. Alô, Giba, o Giba todo sábado, vai assistir o nosso programa. O Giba, a Malu, o Giba é pai do Betinho, pai do Paulinho, tá lá, um paizão lá enorme. Um abraço, um beijo no teu coração. Alô, Malu, um beijão. Mandar também um abraço para o Tico Santiago. Alô, Tico, será que o Tico já comprou o sofá? O Tico tá esperando um sofá novo lá para assistir, esparramado junto com o Luquinhas, o programa Na Laje. Mandar também outro abraço para o Denis. Alô, Denis. O Denis sempre assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência aí. É audiência, né, que se fala? Audiência. É audiência, pela audiência. E também o Viola. O Viola é o rei da baguete aqui no Morro da Nova Sintra. Grande seu Viola. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.